Quando ouvimos a palavra superpoder, a única coisa que vem à nossa mente é mágica. Mas existem superpoderes além da mágica que alguns humanos possuem que desafiam não apenas as leis da ciência e da natureza, mas também deixam cientistas em estado de choque. Aqui estão 20 pessoas com superpoderes capturados pelas câmeras que deixaram todos em pavor. Número 1. O homem que levitava e desafiava as leis da física. Você pode ter encontrado artistas levitando nas ruas em suas viagens ao redor do mundo. Embora pareça altamente antinatural, a ilusão do homem flutuante geralmente é estabelecida com uma ou duas pessoas. O artista parece estar pairando no meio do ar, com todo o seu peso corporal apoiado pela força de uma mão. Mas o que este homem na praia fez é algo muito extraordinário, que está mesmo além da explicação da ciência. Como você pode ver no vídeo, esta pessoa está literalmente flutuando no ar, sem a ajuda de nenhuma estrutura de apoio. É assim que se parece a física desafiadora. Ele não só está suspenso no ar, mas também está girando de uma maneira muito calma, como se a gravidade não tivesse nenhuma influência sobre ele. Quando perguntaram a este cara como ele conseguia realizar este truque, ele simplesmente disse que era com ímãs. Número 2. A calculadora humana mais rápida. Muitos de nós odiamos matemática, mas imagine por um segundo como seria ter a capacidade de calcular todas as respostas em sua mente mais rápido do que qualquer calculadora eletrônica. Scott Flansburgh foi apelidado de calculadora humana e foi listado no Guinness Book of World Records pela velocidade de cálculo mental. Com a previsão da calculadora, Flansburgh pode mentalmente adicionar, subtrair, multiplicar, dividir e encontrar raízes quadradas em cubos de qualquer número instantaneamente. Em 2001 e 2003, ele quebrou o recorde por adicionar o mesmo número a si mesmo mais vezes em 15 segundos do que alguém poderia fazer com uma calculadora. Em 1999, ele inventou um calendário de 13 meses, usando zero como dia, mês e ano, que ele chamou de o calendário da calculadora humana. Scott é um educador de dia e personalidade da mídia à noite, e está ajudando as pessoas a dominar a matemática mental. Número 3. O homem ímã. Ímãs são divertidos de se brincar, mas você já viu um ímã humano? Liu Taolin, da Malásia, é chamado de muitos nomes como o homem ímã, homem magnético e senhor ímã. Mas, por causa da sua habilidade de colar objetos metálicos em seu corpo, isso chama muita atenção. Objetos de metal pesando até 2 quilos individualmente e 36 quilos no total podem aderir ao seu corpo através do magnetismo. Ele até já puxou um carro usando sua habilidade magnética. Muitos estudos têm sido conduzidos no corpo de Liu. De acordo com cientistas da Universidade de Tecnologia, a Malásia, não foi encontrado nenhum campo magnético no corpo de Liu. Na verdade, sua pele exibe níveis muito altos de fricção que proporcionam um efeito de sucção que leva os objetos a aderirem ao seu corpo. A capacidade de Liu de atrair objetos metálicos é puramente genética e passou para o seu filho e seus 3 netos. Liu tem sido mencionado no livro de recordes da Malásia e tem se apresentado em muitos eventos de caridade e de bem-estar social. Número 4. O homem da bateria. Assim como o homem de ímã, existe um homem de bateria que é reverenciado por permitir que níveis perigosos de eletricidade fluam através de seu corpo e vida para contar a história. Biba Struja pode resistir a choques de milhões de volts, armazenar energia e até mesmo cozinhar salsichas com as próprias mãos. Ele é um condutor humano que é capaz de resistir a choques de alta voltagem que matariam qualquer outra pessoa. Ele detém 2 recordes mundiais do Guinness. Seu primeiro recorde foi estabelecido em 1983, quando ele tomou 20.000 volts e viveu para contar o conto sem um arranhão. Em 2003, ele se tornou o homem mais rápido a aquecer o copo de água para 970 graus Celsius em apenas 1 minuto e 37 segundos. Biba Struja viveu a maior parte da sua vida como um eletrodo humano, deixando todos em descrença. Desde que descobriu a sua incrível habilidade de resistir a choques elétricos, ele tem ganhado a vida para si e para sua família, realizando proezas de alta voltagem junto com a administração de uma clínica de eletroterapia da sua casa, onde ele trata as pessoas que sofrem de condições como artrite, tocando-as com suas mãos carregadas eletricamente. Ele é verdadeiramente o único de sua espécie sem competição neste planeta, como ele mesmo diz. Número 5. Wim Hof, também conhecido como The Iceman. O Círculo Ártico da Finlândia pode não parecer um ótimo lugar para correr uma maratona descalço e com bermuda, a menos que você seja Wim Hof. Wim atingiu cerca de 2 dúzias de recordes mundiais ao completar maravilhosas proezas de resistência física em condições que matariam outros.
O holandês de 59 anos escalou o Monte Everest no Nepal e o Monte Kilimanjaro na Tanzânia, os picos mais altos da África. Ele detém o recorde mundial do Guinness para o maior tempo de natação sob o gelo e também suportou os extremos do calor seco, correndo uma meia maratona através do deserto do Namibe sem beber água. Segundo os pesquisadores, Hof é capaz de usar a sua mente para induzir artificialmente uma resposta de estresse em seu corpo que o ajuda a resistir aos efeitos do frio. Hof ativa uma função analgésica interna, conduzindo exercícios respiratórios e depois se expondo a uma ameaça como o frio extremo e repentino. De acordo com Hof, qualquer um pode aprender o que ele é capaz de fazer simplesmente usando o método Wim Hof, que envolve uma série de exercícios respiratórios que qualquer um pode replicar. Um homem que se senta em baldes de cubos de gelo por horas de cada vez e caminha pelo Himalaia como se fosse um passeio de verão através de um vinhedo de vinho é definitivamente intrigante. Os cientistas ainda estão tentando resolver estes mistérios. Número 6. Crianças que veem como golfinhos. Se você nadou ou surfou na água, você saberia que é muito difícil ver claramente debaixo d'água. Mas as crianças da comunidade Moken desenvolveram uma habilidade única que lhes permite ver como golfinhos debaixo d'água. Normalmente, quando você vai para baixo d'água, tudo é tão borrado que o olho nem sequer tenta se acostumar com aquilo. Não é um reflexo normal pra gente, mas as crianças da comunidade Moken podem ver debaixo d'água com total clareza. As crianças Moken podem diminuir as suas pupilas e também mudar a forma dos olhos, que é uma adaptação similar à das focas e golfinhos. Essa habilidade é encontrada somente em crianças Moken, não em adultos, já que as lentes se tornam menos flexíveis com a idade. Enquanto que este fenômeno é muito diferente de acordo com estudos realizados com apenas um pouco de prática, a visão única das crianças Moken pode ser acessível a qualquer pessoa jovem. Número 7. O dente rei. Você pode ter ouvido falar do homem mais forte do planeta, mas este é o homem com os dentes mais fortes. E o mais forte que eu quero dizer é atrasar um trem de 328 toneladas por mais de 9 pés ao longo dos trilhos em uma estação ferroviária. E este cara é apelidado de o Dente de Rei, devido à sua habilidade de mover objetos pesados com a ajuda de seus dentes. Ele puxou um trem com 7 vagões usando uma corda de aço presa na sua boca, na tentativa de estabelecer um novo recorde mundial para o peso mais pesado puxado com os dentes. Seus músculos do pescoço se esforçaram e o seu rosto se contorceu enquanto ele puxava o trem de quase 328 toneladas e mais de 9 pés ao longo dos trilhos de uma estação ferroviária em Kuala Lumpur. Muitos espectadores aplaudiram e, claro, ele puxou o trem, segurando ambos os trilhos para se apoiar e empurrando seus pés contra as vigas de madeira para se impulsionar para trás. Radhakrishnan declarou que a razão por trás de sua força é uma forma indiana de meditação, junto com o treinamento diário da mandíbula. Bem, isso é doloroso de se ver, mas qualquer marca de pasta de dentes daria qualquer coisa para que ele pudesse endossar o seu produto, porque ele é a representação visual dos dentes mais fortes. Número 8. O Homem-Abelha. Você se lembra das cenas de abelhas de um filme? Porque a próxima pessoa que eu vou te mostrar é aquela que treinou abelhas para realizar cenas de ação em filmes, programas de televisão e também em comerciais. Norm Gary, professor emérito da UC Davis, manteve abelhas por 69 anos e era conhecido como o melhor lutador de abelhas do mundo antes da sua aposentadoria. Gary uma vez treinou abelhas para voar em sua boca para coletar comida de uma pequena esponja saturada com seu néctar artificial patenteado. Ele detém o recorde mundial do Guinness World por segurar 109 abelhas dentro da sua boca fechada por 10 segundos. Ele também é o cara por trás do recorde de terno de abelha nos recordes mundiais do Guinness. Ele foi aclamado por usar um casaco de um grupo de abelhas enquanto tocava tranquilamente o seu clarinete. Ele tem agora 83 anos e não pode continuar o seu hobby de estar entre as abelhas, então ele passa a maior parte do seu tempo alimentando abelhas selvagens no seu quintal, como algumas pessoas fazem com pássaros selvagens. Ele é autor de mais de 100 publicações, incluindo artigos científicos, capítulos de livros e artigos populares em revistas especializadas em apicultura e está ajudando jovens apicultores a aprender mais sobre a apicultura. Número 9. A menina com a visão de raio-x. Essa garota russa afirma ter a capacidade de ver dentro do corpo humano. Quando Natasha Dankina tinha 10 anos, ela afirmou que podia ver através da carne das pessoas e detectar seus ferimentos e cicatrizes. Ela se lembrou de sua primeira experiência com um fenômeno que ela viu dentro do corpo da sua mãe
e começou a contar a ela sobre os órgãos que ela podia ver. Inicialmente, as pessoas pensavam que a jovem simplesmente tinha uma imaginação hiperativa e era apenas uma criança jogando um jogo. Entretanto, mais tarde, ficou claro que ela não estava inventando coisas, mas podia realmente ver dentro das pessoas no nível celular. Muitos indivíduos dependiam do seu julgamento médico ao lado e até mesmo ao invés de opiniões de profissionais treinados. Depois de conseguir tanta intenção através da internet, ela foi convidada por um programa britânico para testar as suas habilidades. Ela foi convidada a analisar um grupo de pessoas e dizer o que ela achava que estava errado com elas, e a maioria das pessoas confirmou que ela estava correta. Ela foi capaz de pegar uma enxaqueca em uma mulher, endometriose em outra e um defeito no coração de um homem. Natasha identificou algumas enfermidades médicas. No entanto, ela frequentemente diagnosticou muito mais que não estava lá. Enquanto algumas pessoas acreditam que ela tem habilidades psíquicas, outras apenas acreditam que é sua sorte, e ela é boa em ler os sinais externos de qualquer doença, ao invés de ver através de uma pessoa. O que você acha disso, hein? Deixa a gente saber aí nos comentários abaixo. Número 10. O garoto de borracha. Algumas pessoas são apenas mais flexíveis do que outras. Tomemos como exemplo os ginastas rítmicos. Eles podem dobrar os seus corpos e esticar os seus membros como se não houvesse limite para a flexibilidade, e fazem tudo isso com um sorriso no rosto e uma fita enrolada nas mãos. Os acrobatas de circo são ainda mais impressionantes. Eles voam e esticam os seus membros até o céu. Os contorcionistas que flexionam e dobram seus corpos como um pretzel. Os artistas que realizam tais façanhas são certamente muito mais flexíveis do que qualquer ser humano. Daniel Browning Smith, ou Rubber Boy, como você deve conhecê-lo, é uma história completamente diferente. Um contorcionista diferente de qualquer outra pessoa no mundo inteiro. Nomeado o homem mais flexível do mundo pelo Guinness Book, Rubber Boy tem uma habilidade inigualável de dobrar e esticar seu corpo para as formas e posições mais antinaturais. Seu pai descobriu seu poder único aos 4 anos de idade, quando o viu pular de um beliche e pousar de uma maneira bem incrível e dividida durante uma sessão de treinamento com seus irmãos. Desde então, Daniel desenvolveu um fascínio pelo contorcionismo e resolveu se tornar o maior contorcionista que o mundo já viu. Com o apoio do seu pai, ele trabalhou duro e teve um treinamento profissional. Então ele conseguiu desenvolver o seu talento em uma grande superpotência, segurando 7 recordes mundiais de extrema e inigualável flexibilidade. Daniel também criou acrobacias incríveis para filmes, TVs e comerciais. Seu trabalho pode ser visto em filmes como Atividade Paranormal 3, Zohan, um agente bom de corte. Ele é drasticamente mais barato que imagens geradas por computador e mais fácil de usar, com resultados mais bonitos porque é real. Número 11. O Sussurrador de Leão. Muitas pessoas têm uma ligação muito poderosa com gatos e cães, mas ter um relacionamento próximo com leões é certamente incomum e definitivamente perigoso. Kevin Richardson, também conhecido como o Homem que Sussurra como Leão, pode falar com os grandes gatos. Seja uma chita feroz ou um leão intimidador, Kevin faz amizade com eles e os faz dançar suas músicas. Kevin nasceu em Johannesburg, na África do Sul, em 8 de outubro de 74, e passou a sua infância no bairro de Orange Grove. Desde muito jovem, era evidente que ele tinha um dom para interagir com todos os tipos de animais. Conforme crescia, seu afeto pelos animais também crescia. Ele se tornou amigo do dono do Lion Park, Rodney Furr. Sua amizade com o proprietário o levou a dedicar mais tempo para que os animais em cativeiro fossem reabilitados no centro. Quando ele deixou o Lion Park, ele gerenciou uma instalação especial chamada Reino do Leão Branco, em Bradderstrom, onde ele cuidou de mais de 26 leões, numerosas hienas, leopardos e vários outros animais indígenas. Finalmente, em 2013, ele finalmente conseguiu arranjar dinheiro suficiente para estabelecer o Santuário de Vida Selvagem de Kevin Richardson. Kevin tem uma ligação muito especial com os leões. Ele abraça os gatos selvagens e a sua relação com eles é muito estranha, mas única para que o mundo possa testemunhar. Número 12. O Rei Macaco. Yori Raj, também conhecido como Rei Macaco, é um alpinista natural. E é a sua superpotência. Raj é famoso por escalar o forte de Chitradurga sem os cintos de segurança. Ele não escala para praticar esportes, mas para entreter os visitantes do forte. Ele também é a única pessoa que escalou a cachoeira mais alta de Karnataka, às quedas de 830 pés, escalando contra a corrente. Em setembro de 2013, ele soltou gratuitamente a torre do relógio em Mursavir Mat, em Hubli, em pouco mais de 15 minutos.
Ele não usou nenhum arnês, mas usou o giz para se segurar. Jory aprendeu a escalar como os macacos, e ele conhece a língua deles. Se você está procurando tentar algo assim, você também pode observar os macacos e tentar fazer como Jory fez. Mas olha, eu provavelmente não recomendaria isso. Número 13. O místico que sobreviveu sem comida e água. Sobreviver sem comida ou água por alguns dias é crível, mas sobreviver sem isso por anos é um absurdo. Mas este devoto de Ambamata, Prahlad Jani, afirma que não tem comido um pedaço de comida desde 1940. Então, como ele sobreviveria? Você pode perguntar. Bem, esse é exatamente um dos mistérios não resolvidos da Índia. Uma vez ele ficou trancado em uma sala por 15 dias para estudos observacionais, onde foi descoberto que ele era perfeitamente saudável sem comida e água. Prahlad já morreu há 2 anos, mas ao longo da sua vida, ele afirmou que não precisava de comida ou água porque a deusa o sustentava. Jani alegou ter passado os 76 anos da sua vida sem consumir comida ou água. Ele havia deixado a casa de seus pais em uma idade muito jovem em busca de uma experiência espiritual. Seus seguidores afirmaram que ele havia parado de consumir comida e água aos 14 anos de idade. Estudos dizem que Jani teve alguma forma extrema de adaptação à fome e às restrições da água. Enquanto muitas pessoas pensam que é uma afirmação sem fundamento, outras acreditam que é verdade. E você, o que acha? Alguém pode sobreviver sem comida e água por mais de 70 anos? Ou isso seria, sei lá, uma farsa? Número 14. O menino cego que podia ver. Você já viu alguém tão corajoso que, depois de perder um de seus sentidos, nunca perdeu a esperança e desenvolveu uma alternativa? Ben Underwood era completamente cego desde os 3 anos de idade, mas ensinou-se a usar a ecolocalização para viver uma vida plena e ativa. Ele foi diagnosticado com câncer de retina aos 2 anos de idade e teve seus olhos removidos aos 3 anos. Como os golfinhos, ele usou o som para detectar a localização exata de uma coisa. Essa habilidade ajudou Ben a participar de atividades como corrida, basquete, andar de bicicleta, futebol e skate. Infelizmente, em 2009, este super-herói perdeu a sua vida devido ao câncer, mas continua sendo uma inspiração para pessoas em todo o mundo. Número 15. Homem com a pele mais esticada. Um corpo flexível pode ser comum, mas uma pele flexível não é. Gary Turner é capaz de esticar a pele do seu estômago a um comprimento distendido de 15,8 centímetros, devido a uma rara condição médica chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, uma desordem dos tecidos conjuntivos que afeta a pele, ligamentos e órgãos internos. Desde muito jovem, Gary sabia que a sua pele era diferente e descobriu que ela era esticada pela barriga, pescoço, braços, etc. Mas suas mãos e pés não eram emborrachados. Embora Gary tenha sido listado no livro de recordes do Guinness, o alongamento não machuca em nada, mas outros aspectos da síndrome são muito dolorosos. Por exemplo, as articulações. A síndrome de Ehlers-Danlos ainda não tem cura e, em casos graves, pode causar o colapso fatal ou ruptura de vasos sanguíneos. Número 16. O monge Shaolin mais forte. Até agora temos discutido pessoas que possuíam uma superpotência, mas estes monges Shaolin podem realizar incríveis proezas mentais e físicas que parecem impossíveis. Eles se equilibram precariamente por horas em uma posição agachada em postes de madeira enterrados no chão. Eles batem com a cabeça um contra o outro para endurecerem seus crânios e repetidamente batem vasos de água e outros objetos para desenvolverem força na palma da mão. Um monge Shaolin chamado Zhao Rui treinou seu corpo para resistir a objetos extremamente afiados. A pele na sua têmpora não fura quando alguém usa uma furadeira contra ela. Ele também pode dobrar uma barra de ferro contra sua garganta e ficar deitado ileso contra metais. Todos os monges Shaolin possuem um grande poder e podem fazer coisas que uma pessoa comum não consegue nem mesmo compreender. Número 17. O artista com uma memória fotográfica. Este artista, Stephen Wiltshire, é um dos artistas mais conhecidos da Grã-Bretanha que foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade. Ele não disse as suas primeiras palavras até os 5 anos de idade. Ainda assim, quando criança, Stephen podia esboçar imagens impressionantemente precisas da vida selvagem e das caricaturas de seus professores. Mais tarde, ele começou a desenhar edifícios que ele viu ao redor de Londres com detalhes impressionantes. Sua irmã mais velha o levava para a casa de um amigo da escola que morava no 14º andar de um prédio de apartamentos para que ele pudesse ver uma vista ampla da cidade. Ele se maravilhava com esse layout e seus pontos de referência.
A partir daí, ele diz que a paixão dele se tornou obsessiva. Stephen é dotado da mais brilhante memória fotográfica, onde ele pode se lembrar das menores coisas e desenhá-las com apenas um olhar. E esta é uma superpotência muito legal que qualquer um pode ter. Número 18. Monges que podem aquecer seus corpos com suas mentes. Em um mosteiro no norte da Índia, monges tibetanos de fino revestimento praticam Tummo, que ajuda somente a controlar um processo físico que antes se pensava ser incontroláveis. Os monges tibetanos possuem capacidades notáveis para controlar a sua ingestão de oxigênio, temperatura corporal e até mesmo ondas cerebrais, e têm a capacidade de elevar a temperatura corporal a níveis febril, combinando visualização e respiração especializada. Em um experimento conduzido, estes indivíduos secaram lençóis molhados enrolados em volta de seus corpos frios e nus. Dr. Benson, o diretor emérito do Instituto Benson Henry e professor de medicina corporal da mente da Harvard Medical School, realizou sua pesquisa na década de 80. Ele determinou que a temperatura dos dedos e dos pés aumentou devido à vasodilatação, o que envolve o alargamento dos vasos sanguíneos para reduzir a pressão sanguínea. Aumentar a temperatura corporal apenas usando sua psicologia é muito impressionante e única para testemunhar. Número 19. A memória inacreditável. Você pode ter visto o filme Rain Man, mas você pode não conhecer o personagem Raymond Babbitt. Foi inspirado por uma pessoa real chamada Kim Peek. Kim tinha uma condição rara chamada Síndrome de Savant, que lhe deu talentos incríveis, incluindo uma memória fenomenal. Em 1951, Kim nasceu com microcefalia, uma condição que fez com que a sua cabeça fosse anormalmente grande. Quando os médicos investigaram um pouco mais, eles também descobriram que ele tinha danos ao seu cerebelo e o feixe de nervos que normalmente conecta os dois hemisférios do cérebro estava faltando. Quando Kim tinha 9 meses de idade, os médicos disseram a seus pais que ele nunca seria capaz de andar ou falar e recomendaram que ele morasse em uma instituição, uma ideia que os pais de Kim descartaram. Mas quando Kim tinha pouco mais de 1 ano de idade, ele começou a memorizar livros inteiros que seus pais leram para ele, depois de ouvi-los, e isso apenas uma vez. Ainda mais surpreendente, depois de ter ouvido uma história, ele colocou o livro de cabeça para baixo em sua prateleira para mostrar que ele sabia de cor e para garantir que ninguém tentaria lê-lo novamente para ele. Ele se lembrava de até 98% do que liam. Estima-se que em sua vida, Kim leu e memorizou cerca de 12 mil livros. Enquanto as pessoas com síndrome de Savant muitas vezes se tornaram um pouco especialistas em 1 ou 2 assuntos, Kim se gabou de ter pelo menos 15. Os talentos de Kim iam muito além de memorização de livros. Ele memorizava endereços, mapas e composições musicais. Em 1985, o roteirista Barry Morrow conheceu Kim Peek por acaso e ficou tão impressionado que ele decidiu escrever a história, que eventualmente se tornaria o Rain Man. Após o filme, Kim recebeu muitos pedidos para fazer aparições públicas e, junto com seu pai, ele partiu ao redor do mundo fazendo aparições públicas junto com seu pai. Infelizmente, em 2009, aos 58 anos, Kim teve um ataque cardíaco e faleceu em casa. Embora sua vida fosse bastante curta, há poucas dúvidas de que ele causou um enorme impacto em todo o mundo. Número 20. Chefe indiano que fritou peixe com as mãos nuas em óleo fervente. Por último, mas não menos importante, este chefe de rua em Delhi, que trabalha em um restaurante chamado Ganesh Restaurant, é conhecido por arrancar peixe frito usando as mãos nuas no óleo quente e fervente. Esse restaurante não é famoso apenas pela sua deliciosa comida, mas também pela forma única como tudo é preparado. De acordo com este homem de 65 anos, essa arte de colocar as suas mãos no óleo quente é uma experiência. Ele diz que o fez uma vez e nada aconteceu, então ele o fez novamente. Mais tarde ele começou a fazer isso e se tornou habitual para ele. Ele diz que agora o óleo quente não queima suas mãos e que ele nunca sofreu nenhuma queimadura, contusões, bolhas ou efeitos nocivos, mesmo quando ele frita o peixe no óleo aquecido até 200 graus Celsius. Agora ele espera que os seus filhos continuem com sua tradição de fritar com as mãos. Já se passaram 60 anos desde que este lugar foi estabelecido e foi iniciado por seus avós, e agora os 2 filhos do Sr. Prem cuidam deste negócio. Se você quiser ver este cara colocando sua mão no óleo quente, você pode ir visitar a loja na Índia e ver aí a sua superpotência você mesmo.